como nos libertar de memórias de pessoas que nos causam dor. Boa noite, Amanda amada, seja bem-vinda, gente. Lu, querida, Simone, sejam bem-vindas, minhas amigas. Vamos entrando, Pati. Que coisa boa ter vocês na live. Débora, isso, vamos entrando. Elô, amada, que gostoso ter vocês aqui. Bom, vou falar para vocês o porquê que eu escolhi esse tema. Porque é um tema que mexe muito com todos. Porque todo mundo tem alguém que machucou, que te feriu, que te causou dor. E essas memórias, elas são muito fortes na gente. Às vezes a gente está deitado lá no sofá, naquele momento de descanso, e aí vem vindo uma tristeza, e a gente começa a ler um livro, mexer no celular, e do nada surge aquela memória que nos perturba. Aquela coisa que está escondidinha lá na nossa mente, que a gente quer muitas vezes apagar, mas de um momento para o outro ela surge. Como se fosse uma pulga, como se fosse algo que ficasse nos cutucando, nos machucando. E aí o nosso primeiro sentimento é assim, querer apagar, querer se livrar desta memória, ou de uma pessoa, ou de um acontecimento. E aí a gente não consegue. E aí a gente tenta fazer outra coisa, ou vai comer algo, vai tampar o vazio. E quando percebe, estamos novamente ligados nessa memória de dor. Tem um filme muito bacana, que ele conta bem essa história de um casal que se amava e que ao longo da vida eles foram se machucando, foram ferindo um ao outro. E nesse momento em que eles começam a ferir um ao outro, ela, magoada com ele, escolhe apagar as memórias dela. E ela apaga. Ela vai em um médico especialista nisso e apaga as memórias. E ele, na dor, ele decide também ir apagar as memórias dele. E quando ele vai apagar as memórias dele, e ele começa esse processo onde ele esquece tudo o que aconteceu, ele automaticamente se arrepende. Porque ele percebe que muitas das memórias eram boas. E é tão interessante que nesse filme, que é um clássico, eles depois se reencontram, os dois, com a memória apagada, e voltam a se apaixonar. Como se a vida quisesse que novamente aquela lição fosse aprendida. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente tem o desejo de esquecer algo, tem o desejo de se libertar de algo, essa memória retorna. E retorna porque não aprendemos a lição. E isso é tão interessante, porque isso é neurociência, isso é fisiologia pura. O nosso cérebro é um cérebro muito arcaico, muito antigo. Então, ele tende a gravar mais memórias de dor, mais memórias ruins do que memórias boas. Vamos pensar lá nos nossos antepassados que precisavam lutar, que precisavam vencer, que de uma hora para outra alguém podia invadir a casa, ou podia pegar fogo, ou algum animal podia aparecer e simplesmente devorar a família. Então, o que o nosso corpo, o que o nosso cérebro mais arcaico gravou? Cuidado, perigo. E a gente fica nesse registro.
Toda vez que acontece algo ruim, o nosso cérebro automaticamente grava essa memória para dizer para nós: cuidado, perigo, atenção. É por isso que nós, às vezes, temos memórias maravilhosas com uma pessoa, mas ela faz uma coisinha assim de ruim para nós e a gente sempre tende a lembrar o que ficou de ruim. É o nosso cérebro arcaico. Mas Ana, como se libertar dessas memórias? É o tema da sua live. Não se libertando. Sim, porque se libertar dessa memória é querer apagar ela. É querer ter amnésia. É querer fazer o que a mulher do filme quis fazer. E ninguém aqui quer perder a memória. Ninguém aqui quer simplesmente apagar o acontecimento da sua vida. Mas Ana, como se libertar dessas memórias que nos causam dor? Da seguinte forma: saindo desse cérebro arcaico, desse cérebro de primata, de pessoas que precisam ir para a luta para se defender. E compreender que tudo que passamos na nossa vida nos serviu para a nossa evolução. E quando a gente assume que sim, se seja aquela amizade que me trouxe dor, seja aquele namorado que me trouxe dor, seja aquele amigo que me trouxe dor, ou aquele emprego que me trouxe dor, que o que eu passei foi por escolha minha, que eu tenho a responsabilidade de ter vivido nesse processo de dor e assumo a minha responsabilidade nesse processo e deixo com o outro que cabe a ele, a gente se liberta. Porque daí eu trago para a minha vida um aprendizado. Sim, isso aconteceu. Sim, eu me enganei. Sim, eu errei quando agi dessa forma. Sim, eu estava nesse emprego porque eu precisava. Sim, eu confiei naquela pessoa porque eu vivia num mundo poliana, onde eu prefiro acreditar que todas as pessoas são boas, sem tomar a minha responsabilidade. Porque a gente tem a tendência de fazer isso. Sabe por que a gente é boazinha demais? Eu vou contar para vocês. Porque quando a gente era pequeno, era bom ser bonzinho. Quando a gente fazia tudo para o outro, quando a gente dizia sim para tudo, sorria e imaginava um mundo colorido, a gente era perfeito para nossa mãe. A gente ganhava o colo, o carinho da mãe. Filha, faz isso, sim, mamãe, eu faço. Filha, você não pode pisar na grama sem o chinelo. Tá bom, mamãe. Aí a gente vira a pessoa boazinha. Aí o outro fala, faz o que quer com a gente, ainda a gente é boazinha, ainda a gente olha como poliana, querendo o colo, o aconchego, o amparo das pessoas. E se frustra. Então, se esse é o caso, é melhor eu ser responsável, eu olhar para a minha criança e dizer, ok, isso serviu na época que você era pequeno, que você precisava ganhar o colo e essa era a única forma. Mas hoje você é responsável pelo seu destino. Hoje você é responsável pelas suas ações. E não adianta ser boazinha para deixar perto de você pessoas ruins, que te machucam, que te ferem. Então eu já aprendi com elas. Se eu já aprendi com elas e me torno 100% responsável das minhas escolhas, eu deixo elas partirem e fico em paz. E fico tranquila. Eu me liberto porque eu já aprendi a lição. E se eu já aprendi a lição, eu não preciso guardar isso como um medo do que pode acontecer.
Eu digo para aquele meu cérebro arcaico, eu sei lidar com isso. Eu não vou mais permitir isso me acontecer. E aí eu me liberto da dor. E aí tem uma técnica muito bacana para isso, que é a técnica do Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoa, sou grato, te amo, é a técnica onde você assume 100% da responsabilidade das suas ações. Você não está fazendo para a pessoa, você está falando assim, ó, eu sinto muito. Se eu ainda estou preso nessa dor, me perdoa. É eu falando com Deus. Me perdoa se na minha ferida, na minha mágoa, eu compartilho essa memória com essa pessoa. Eu te agradeço perceber que ainda existe um aprendizado. E é com amor que eu curo essa memória. E sim, Elô, a gente tem que fazer todo dia o Ho'oponopono. A gente faz para limpar todas as memórias que nos prendem. Então eu tô lá no trânsito, alguém mete a mão na buzina, eu tomo a responsabilidade para mim. Eu sinto muito se eu tô distraída, me perdoa. Eu te agradeço e eu te amo. Se eu sentir raiva, não estava distraída, eu sinto muito se guarda essa memória de raiva. Me perdoa se isso me tira a paz. Eu agradeço perceber isso e é por me amar que eu me liberto dessa dor. E aí assim a gente vai progredindo e vai prosperando. E não é mágica isso. É mudança de conduta. É sair do papel de criança, da Poliana que quer ser boazinha para ganhar o colo da mamãe e dizer, eu estou errando, isso cabe a mim e é eu que tenho que ser a adulta e tomar a mudança. E aí a gente vai se libertando da dor. É tão interessante falar disso e agora eu vou talvez colocar o dedo numa ferida, porque nesses dias me fizeram uma pergunta assim, se existe chama vermelha, chama quente, né? Que é quando você encontra a pessoa e encontra ela é a paixão da sua vida, ela se torna aquele fogo ardente e tudo fica lindo e maravilhoso. E eu disse assim que, quando a pessoa perguntou, eu disse assim, não existe isso. Existe paixão sim, mas a paixão termina quando a pessoa percebe que ela não é 100% o que você esperava para a sua felicidade. Porque a gente só consegue amar quando a gente se ama. A gente não cria expectativa no outro. Encontrei a minha chama vermelha, a minha paixão e agora eu vou ser feliz para sempre. Hello, Poliana? Vamos sair dessas memórias. O amor tem que ser trabalhado, lutado, a gente tem que evoluir, a gente tem que arregaçar a manga. Mas é muito mais fácil acreditar numa magia. O Ho'oponopono não é uma magia, é uma mudança de conduta. A criança que espera encontrar uma chama ardente, uma chama vermelha, é a mesma que lia aqueles romances da adolescência e acreditava no príncipe encantado. Aí outras pessoas às vezes me perguntam assim, Ana, hoje é 9/9, tem um portal se abrindo. Gente, todo dia tem portal se abrindo. Porque todo dia Deus nos dá uma oportunidade de fazermos diferente. Então todo dia quando você acordar de manhã, você fala bem assim, uau, hoje tem um portal lindo se abrindo na minha vida. E aí você escolhe viver feliz. Mas acreditar nestas coisas é a criança ainda querendo viver no mundo de magia. Sendo que Deus nos dá a magia de vivermos todos os dias. Então eu convido vocês agora
a serem 100% responsáveis do que causa dor para vocês. Porque se dói, é porque você ainda não aprendeu a lição. É porque você ainda guarda mágoa do que te aconteceu. É porque você ainda culpa o outro sem tomar a responsabilidade. E de verdade, se está doendo em você, talvez você precise